Buenas, família de apaixonados pelo nosso Rio Grande do Sul, amigos e amigas, seguidores do meu canal, Rafael Muskoff. Damos sequência aqui então, meus amigos e amigas, nessas belas ruínas de São João Batista, nessa segunda parte então, dessa nossa expedição louca de Buenas, que é pura história do nosso Rio Grande do Sul. E vamos dando sequência então com o nosso amigo Lauro Melo aqui, nos mostrando alguns detalhes e o conhecimento dele próprio. Bom, pessoal, então dando seguimento, nós estamos aqui na porta da catedral, de frente para a grande praça que existiu aqui, que foi muito apreciada, e ainda hoje podemos apreciar essa beleza de natureza, esse ambiente de paz, de tranquilidade, esse ambiente agradável. Então estamos aqui de frente desse enorme espaço, na porta da catedral, e eu convido para nós ir conhecendo para o interior. Como eu falei, as pedras todas trabalhadas, todas lapidadas, né? Dá para ter uma ideia do tamanho dessa catedral, do tamanho dessa igreja, onde precisava espaço para o número de habitantes que existiam aqui, que habitaram. Então tinha que ser uma igreja grande, forte, resistente. Conforme dá para ver, com todos esses anos ainda estão as paredes aqui montadas. E chama atenção, né, Lauro? Olha só, tem algumas partes, tu vê que de tão antigo que é, né, centenários, centenas de anos já, as árvores, né, algumas crescem ali, a raiz toma conta ali, sobe por cima do resto de paredes, né, que até ajuda a segurar um pouco as pedras às vezes, né. Justamente. Um detalhe muito lindo isso da natureza, na verdade. Justamente, a natureza é a mais perfeita para fazer a conservação. Ela é a que faz a melhor conservação. Por isso que muitas vezes não é feita escavações, porque se mantém a conservação. A gente tem ruínas na Argentina, né, que foram feitas escavações, que onde dá para visualizar, ver os ladrilhos, os pisos que tem aqui. A gente pode ver também no museu algum ladrilho, algum piso, alguma lajota que era fabricada aqui nas Missões e que está soterrada. Mas isso é comprovado que a natureza é o que mais conserva. Então dá-se para ter uma ideia, e por isso que são visitadas mais de uma redução. Cada uma guarda um pouquinho. São Nicolau foi mostrado a adega, todas elas tinham adega. Inclusive nas Missões eles produziam licores, vinhos, não era só a fundição de ferro no caso, não era só a erva mate, que foi um produto que expandiu, que ficou, o chimarrão em si, ficou até hoje e vai se conservar para o resto da vida, que vem das Missões. Os pajés que tomavam o chimarrão, depois passaram aos índios, liberaram, e as Missões seguiram fazendo uso, onde Santo Ângelo foi a redução de maior poder aquisitivo devido à produção da erva mate, que virou moeda. São Miguel teve a criação, a maior estância, a maior criação de gado. Cada uma teve um destaque, ou mais de um destaque. Onde eu volto a dizer, São João com a música e com a fundição de ferro. Então isso dá para viajar no tempo e entender como que funcionava, como que existia, como que acontecia. Cada redução tinha a sua produção de lajotas, de ladrilhos, de pisos, né? E cada uma buscava ao redor, perto da sua região, pedras. Aqui no caso a pedra Itacuru. São Miguel teve a condição de conseguir a pedra grés, por isso que é a mais conservada das reduções. Mas a Itacuru deu o ferro. Então cada redução, de acordo conforme o conhecimento dos padres que auxiliavam os índios, cada uma desenvolveu de uma forma. Mas
também foi uma redução destacada. Sim, sim. É muito banacho mesmo, paredes. Então, pessoal, reparem, né? Coisa, uma beleza mesmo, como o amigo Lauro falou agora. Então, a natureza também ajuda. O patrão velho lá em cima, sempre está contribuindo, ajudando, abençoando. E essa natureza aí faz parte toda a preservação, né? Dá um suporte para a parte dos paredões. E agora aqui, né, eu tenho uma curiosidade, né, Laura? E nossos telespectadores terão, com certeza. Pode dar um close, o João também, depois bem próximo aqui, ó. O que é essa numerologia encravada nas pedras? O que significa? O porquê que eles botaram esses números? Essa numerologia, esses números, são exatamente para trabalhar a conservação das paredes. Tendo a numeração de cada pedra, fica mais fácil evitar um desmoronamento, ou quando se faz um trabalho que tem alguma parede que está com problema, que ela é remontada, então as pedras sendo numeradas voltam exatamente ao seu local. Hoje as pessoas estão sendo conscientes de não riscar, de não marcar paredes, já estão sendo bem conscientes. Fazer depravações, não né? fazer depravações, isso é interessante colocar, né? Então quando se vê uma numerologia pode achar às vezes que é depravação, não, pelo contrário, é o órgão responsável que trabalha diretamente tendo um cuidado de preservação, que é o que nós queremos, é o que nós torcemos pela história que temos. Aqui vem ser assim o coração do Rio Grande, as missões, de onde surgiu, onde ficou muitos regalos que ficaram até hoje. A formação do gaúcho, usos e costumes, vem especialmente do índio. A vinda do gado para as missões, hoje estava comentando Cristóvão Mendonça Aureliano, que trouxe o gado para as missões, trouxe a ovelha, e se formaram as estâncias, as criações de gado, a erva mate, como já foi falado. Tudo isso são produtos que originaram das missões. Perfeito. Passando aqui então para outra parte. Aqui dá para notar onde que se saía o pátio lateral, que também existia um pátio lateral, e nos fundos eram as oficinas. Então aqui era um pórtico de saída. Aí se percebe, né, Laura? Olha só, né? É claro que a gente não vai fazer o percurso todo ao redor, porque é grande, né? Um pátio, um circuito, digamos, para nós fazer. Mas tu vê que vai longe, né? Pedras outras, ó, lá na beira dos matos e tal. Tudo partes aqui da redução, né? Isso, vai longe, inclusive assim, ó, porque as oficinas, eram várias oficinas de madeira, de argila, né, a fundição de ferro, e no final ainda tinha tambo, tinha onde que recolhiam alguns animais para o trabalho, cavalos, que era para buscar o gado, para lida com o gado, e também tinha o local para receber os visitantes. Então era perfeito. Se a gente vai analisando, eles faziam tudo com uma certa perfeição, não esqueciam de nada, como eu falei das fontes, tinham toda uma infraestrutura muito bem construída, muito bem estudada. Então vê, né? Você percebe que com certeza os índios tinha uma baita de uma inteligência também, né? Que era uma organização bem grande, aquele sistema de troca, né, que a gente deu umas pesquisadas em outros documentários e livros. Então, de fato, a sua cultura, né, sua crença religiosa também e tal, e que a gente nem imaginava, né, na época. Claro que aí uns também falam que eram até meio selvagens e tal, né, mas assim, eles tinham, eu acho interessante que tinham as doutrinas e o respeito deles, né? Como a gente falou do Cotiguaçu, essa separação das mulheres e meninas novas, na época, né? Que era o refúgio ali para não misturar com os homens e acontecer algum abuso, algo do tipo, né? E até no enterro do cemitério, né? Que me chamou a atenção, que eles fazem a divisão também, né?
tipo uma ala ali só para as crianças, das mulheres e dos homens. Então tu vê, os índios de fato eram muito inteligentes. Não pode se chamar só selvagem. Eles tinham muita inteligência, prova que fizeram o que fizeram, tudo o que eles fizeram, e eles mantiveram, embora as reduções mudassem um pouquinho o ritmo de vida deles, saíssem daquela vida nômade, eles se sentiram bem, se sentiram melhor, e eles levavam uma vida prazerosa, gostosa. Né? Mas eles, da mesma forma, eles mantiveram muito das suas doutrinas, da sua metodologia de vida. Eles mantiveram. Muito bem. Vamos então agora entrar numa passarela aqui montada. Essa é uma era moderna que botaram aqui, né, para os visitantes, então. Essa aqui é para os visitantes, para facilitar a caminhada dos visitantes, mas aqui quem vem, todas as reduções, tem muito espaço para, tem trilha, tem muito espaço para ser visitado. Aqui dá para falar também nas plantas, que eram utilizadas pelos índios, plantas medicinais que a gente encontra, plantas de alimentação, certos tipos de cactos, isso sendo visitada toda a redução, encontra tudo isso nesse ambiente prazeroso de estar aqui. Buenacho, de fato, então eles entendiam a medicina deles também, né, e todas essas curas, né, como tu mostrou uma erva lá que eu nem imaginava que existia, como canal mesmo, para venenos de bicho. Utilizada para por insetos, picadas de insetos. Olhem isso, seu João, filma esse detalhe também, por favor. Isso aqui é procurado conservar o máximo possível, né? Pedra por pedra, né? E manter a natureza, né? Conservar tanto a natureza como a estrutura que sobrou, que tem ainda das reduções. Questão das plantas medicinais que a gente vinha falando, realmente vinha passando de pai para filho, os pajés usavam as medicações caseiras. E ainda resta, até hoje a gente sabe e utiliza ainda para a gente, tanto humano como animal. Que observem também, né, gente, que olha só, né, aqui já várias pedras que já caíram no caso, né, que não deu para eles, no caso, deixar ainda em pé e tal, mas ainda está os restos aqui, né, os verdadeiros ruínas também. E também era um parque aqui, não sei se pertence à catedral ou outra parte. Sim, aqui é onde que saía sempre para uma das laterais da igreja, eram as oficinas, conforme foi falado, né? É um espaço longo até o final aqui, restam pedras, mas aqui pela planta dá para ver direitinho onde que era cada oficina. Aonde ia chegar até o final lá, que já era mais para os animais, o tambo, para alimentação alimentação do pessoal. Perfeito. Estamos chegando aqui então já no... Vamos passar por aqui, ó. Isso. Estamos chegando na ponta aqui da catedral, né? No final da catedral, onde que ficava o altar, onde eram enterrados Tu sabe que os padres. Sabe que me chamou a atenção as ruínas de São Miguel, lá na verdade, tipo, não se falava de um altar, se falava de altares. Uma plaqueta que tem lá que consta, falando que eram 5, 6 altares, algo do tipo. E aí lá no fundo, então, que seria a frente lá, a traseira da catedral, então tá lá. Tem umas pedras, tipo, parece até umas mesas, assim, tudo de pedra, com aquela simbologia buenacha também. E é ali a parte de altares, mas se fala de mais de um altar, né? Aquilo ali também é uma curiosidade. O porquê mais de um, no caso? Porque as igrejas que nós conhecemos hoje é um altar, né? Onde fica o padre só ali. Era o sistema que eles utilizavam, até pelo tamanho da igreja também, onde tinha pia batismal, um ambiente com pia batismal, onde saía o batismo. Então foi estudado dessa forma. Tudo muito lindo.
Hoje, como eu sempre estou dizendo, a gente viaja no tempo e a gente tem noção da grandeza que era. E o destaque para as igrejas também, que os padres eram enterrados, os índios, os caciques e os padres eram enterrados dentro da igreja, no pé do altar-mor. E ainda existem ruínas que podem ser visitadas, aonde encontra esses cemitérios subterrâneos, vamos dizer assim, né? Que todas elas eram da mesma forma, todas elas eram enterrados os padres e os caciques dentro da igreja. Muito bem, então vamos terminando aqui, pessoal, a segunda parte dessa bela expedição pelas ruínas de São João Batista, Rio Grande do Sul. Aqui é os fundos então da catedral que era, né, Laura? Isso. E muito lindo mesmo, gente. Isso que a gente fez aqui o principal, né, Laura? Acho que andamos aqui, conseguimos trazer para o público as partes principais aqui dessa redução, né? E muito obrigado desde já por toda essa tua aula de história aqui que eu tô tendo, né? Obrigado novamente ao seu João aqui. Também quero dar parabéns ao pessoal Portal Sul da Vigilância que ajuda a monitorar, cuidar dessas reduções. Isso é importante, né? Porque senão já estava sendo depravado a essas alturas do campeonato. E lá em São Miguel e demais outros lugares que vamos conhecer. Parabéns ao IFAM também, que é o instituto que está dando sempre um apoio, um suporte principal aí. A Unicinos também, que eu vi uma placa deles lá em São Miguel. Então parabéns a todas essas instituições aí que ajudam, né, de fato, fazer essa bela preservação e ter o cuidado, a proteção devida para que a gente possa ter por muitos anos ainda essas belas reduções. Muito bem, gente, a gente vai terminar aqui esse parte 2, mas ainda temos a parte 3 agora, que é uma que eu gosto muito também, que fala de cemitério, gente. Não precisa ficar com medo aí, viu? Porque é bem paz aqui, tá bem sossegado, tranquilo, né, Laura? Mas né, vamos agora descobrir um pouco aqui, e esse cemitério que é interessante, que nós vamos ver coisas de 3 séculos ali, pegando o século XVII, século XVIII, século XIX, que também deve ter ainda carneiros de índios, inclusive, né? Muito bem, meus amigos, se despedimos aqui então, que o Patrão Velho sempre nos abençoe e até a próxima.